Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de física, tá? Hoje com um conteúdinho mais leve, que são as leis de Newton e as forças, tá bom? Um pouquinho cálculo, mas tranquilo, né? Os cálculos em física não são difíceis, pessoal, é só organizar bonitinho, na fórmula, colocar as informações certas, fazer aquilo que eu apliquei para vocês no slide da semana passada, que é só colocar tudo na ordem certinha, anota as informações que você tem, que a questão te dá, e pronto, tudo certo. Hoje a gente vai conhecer, né, o capítulo 5, para quem está com o livro, sobre as leis de Newton, né? As leis de Newton, elas são, antes da gente começar, vou dar o spoiler, é a lei da inércia, o princípio da dinâmica e a ação e reação, tá? Essas leis, elas são usadas para determinar a dinâmica de movimento dos corpos, né? Como que os corpos se movimentam, o que é aplicado sobre eles, eles têm uma aceleração x, y, né? Como que é, sobre a massa deles, influencia em alguma coisa, então a gente vai entender isso aí hoje. Essas leis de Newton, elas vão ser fundamentais, elas fundamentam a base da mecânica clássica. A parte de mecânica clássica fala basicamente de leis de Newton. Tá? Essas três leis que eu falei para vocês, elas vão explicar os movimentos explicar a dinâmica dos movimentos dos corpos, desculpa. Quem inventou aí, quem publicou, quem pensou e formulou tudo isso foi o físico inglês Isaac Newton. Isso lá em 1687, tá bom? A obra que ele criou, né, para falar sobre essas leis se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E ela é separadinha em 3 volumes de tanta coisa que tem. Então vamos começar aí, sem blá blá blá, né? Só para contar a história desse senhor aí. Esse aí é o Isaac Newton, tá? O que eu deixei para vocês aí foi o que eu já falei um pouquinho, né? Depois vocês podem dar uma lidinha aí, dar uma pausa no slide, dar uma lidinha nisso que eu falei para vocês, aqui do ladinho, tá bom? Eu vou iniciar agora falando um pouquinho da dinâmica. O que é a dinâmica, né? Que eu falei lá para vocês que juntas, né, as 3 leis de Newton, elas são usadas para descrever aquilo que eu já falei, que são os movimentos dos corpos, a dinâmica dos corpos, as causas que podem alterar o estado do movimento dele. Por que certa coisa se move? Como se move? Né? No caso dele ali, por que a maçã caiu na cabeça dele? Né? Então ele começou a pensar por quê? O que tinha ali para acontecer aquilo? Por que ela não podia ficar flutuando ali no ar? Ou por que ela não podia cair ao contrário? Enfim, o que age nisso tudo, né? Então, um dos principais legados aí deixados por ele, pelo Isaac Newton, foi a explicação precisa e matemática, né, sem explicação filosófica, mas matemática mesmo, para o movimento dos corpos. Né, essa mecânica newtoniana e a mecânica que ele criou, que ele explicou, ela foi capaz de predizer muitas coisas, né, como eu falei para vocês aqui em cima. Depois vocês podem dar uma pausinha lá e ler, tá bom? Então, voltando aqui para falar sobre a dinâmica, né, vamos tentar resumir, né, em termos mais simples, o que a gente pode falar sobre as leis de Newton. Elas vão tratar de situações em que corpos permanecem ou não em equilíbrio, né? Quando o corpo está sujeito a muitas forças que se cancelam, a gente diz que ele se encontra no equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, ele está perfeitamente paradinho ali, ou ele está se movimentando com uma velocidade constante, em linha reta. Lembra o que é velocidade constante? Que sempre assim, 2, 4, 6, 8, vai aumentando gradualmente, mas sempre a mesma numeração, tá bom? Vamos prosseguir aqui então, né? Botei umas definições. O que é força, aceleração e sobre massa, né? Sobre peso. Falando aí basicamente do que é a força, né? A força ele é o agente responsável pela mudança do estado do movimento dos corpos e foi batizada posteriormente como N de Newton, tá? Então, a força é a unidade de medida
da força é Newton, tá bom? Antes era quilo vezes metro, metro por segundo ao quadrado. Agora é só Newton, tá bom? Então, quando a gente perguntar assim, qual é a força, tal, a sua resposta tem que ser 30 newtons, 30 N, tá bom? Essa é a unidade de medida para força. Quando a gente fala aí sobre aceleração, é quando um corpo ele está sujeito aí a uma resultante que não é nula, ou seja, é diferente de zero de força, quando você, ou seja, gente, resumindo isso falando em vida real, quando você mexe em alguma coisa, né? Quando você cutuca alguma coisa, ele vai sair da inércia, ele vai estar sujeito a uma aceleração, a um movimento, quando você toca em algum objeto, certo? Ele vai adquirir uma aceleração. Essa aceleração é uma variação de velocidade. Lembra da aceleração que a gente falou semana passada? Então, essa aceleração ela vai ser inversamente proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração adquirida pelo corpo. Por exemplo, é mais fácil você... O que vai rolar mais? Né? O que vai acelerar mais? Uma bola de futebol ou uma bola de boliche? Isso é muito relativo, né? Depende do atrito. Aí que a gente começa a falar sobre isso, o atrito do chão. Né? A gente vê que em lugares que tem boliche, quando você joga a bola de boliche, por ser uma superfície lisa, a bola desliza com facilidade e ganha uma aceleração muito grande. Agora, se fosse uma bola de futebol, será que teria a mesma velocidade, a mesma aceleração? Então, isso depende muito, tá? Não caiam nessa pegadinha, porque isso depende muito do atrito que o objeto tem. Mas vamos usar outro, né? No carrinho de compras no mercado. Se você tem um carrinho com 3 itens e o outro com 30 itens, qual deles que vai acelerar mais rápido, né? Se você empurrar, qual deles vai ter uma aceleração maior? Que tem mais massa ou que tem menos massa? Que tem menos massa, né? Ou seja, quanto maior for a massa, menor a aceleração e vice-versa. Então, de acordo com as leis de Newton, falando aí sobre o peso pesado, a massa vai ser uma medida de inércia do corpo, ou seja, a tendência que um corpo tem de permanecer no seu estado atual, né, quietinho ali, paradinho, no equilíbrio que a gente chama do equilíbrio estático, ou dinâmico. Equilíbrio estático é quando ele está parado, dinâmico é quando ele se move, tá bom? Então, a massa, tá? É uma medida de inércia do corpo. Não esqueçam disso. Inércia é isso que eu falei. Equilíbrio estático, paradinho ou dinâmico em movimento. Então, vamos continuar falando sobre ela, né? Sobre essa lei da inércia. A primeira lei de Newton, né, ela é chamada também de lei da inércia. E o enunciado que ela tem traduzido é o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, vamos lá. Essa lei diz, né, pra gente, ao menos que haja alguma força resultante em um corpo, a não ser que alguém cutuque um corpo, um objeto, algo do tipo, ele vai ficar em repouso. Ou ele vai se movimentar em linha reta com uma velocidade constante. Tá? Então, se o corpo está parado, se tem uma bola ali de futebol paradinha, ela vai permanecer paradinha até você chutar ela, falando, né, mais claramente. A lei da inércia, ela vai explicar aí como que surgiram as forças inerciais. Essas forças inerciais são aquelas quando a gente tem corpos sujeitos a alguma força que são capazes de produzir uma aceleração. Por exemplo, quando você pisa, quando o motorista do ônibus pisa no acelerador, ele vai se sentir comprimido no banco dele, como se tivesse uma força puxando ele para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da inércia, a tendência que o corpo tem em permanecer parado ou em velocidade, tá? Nada mais, nada menos. E além disso, só para fechar, que eu botei ali, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, assim, quando a gente tem
quando a gente tem uma alteração no estado do movimento do corpo, ou seja, quando quando você cutuca ele, quando você chuta a bola, quando você empurra alguma coisa, a massa, né, vai ter uma aplicação de força maior. Os corpos que têm uma massa pequenininha, quando eles estão num estado de movimento alterado, eles conseguem fácil aí uma aplicação de força menos intensa. Foi o exemplo que eu deixei aí do carrinho, né? O corpo ele vai permanecer em repouso ou em movimento, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Não se deixem cair por essa primeira lei, que ela é um pouquinho intuitiva, porque eu falei da bola, né? De boliche a bola de futebol. Né? Isso depende muito da força de atrito da superfície do chão com a bola, que vai fazer com que ele acelere ou desacelere continuamente, tá bom? Botei aí, ó, para vocês não esquecerem, tá? Vamos para a segunda lei. A segunda lei, ela é conhecida também como a superposição de força ou como o princípio fundamental da dinâmica. Foi traduzida assim: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força é aplicada. O que fala essa lei? Essa lei ela vai dizer que o módulo da aceleração produzida de um corpo é proporcional à força que vai ser aplicada sobre ele e inversamente proporcional à massa, tá? Então, basicamente, a gente tem uma formulazinha aí. Eu deixei as duas, mas se você jogar para um lado e jogar para o outro, dá no mesmo, tá bom? Então, quando você quiser força, você vai usar a primeira fórmula. Quando você quiser aceleração, você pode usar a segunda, tá? Se você quiser a massa, você pode escolher qualquer uma das duas e sair, joga para lá, né? Passa para outro lado dividindo, passa para outro lado multiplicando, se vocês sabem fazer, que vocês sabem fazer equação de matemática. As forças, elas são grandezas vetoriais, por isso que elas são escritas com essa setinha em cima delas, né? Apontadinha para a direita, acima do símbolo, acima do F, no caso. Essa seta, ela não vai indicar um módulo, nem direção, tá indo para a direita, tá indo para a esquerda. Ela só indica que isso aí é uma força vetorial, só isso, tá? E de acordo com essa lei de Newton, com a segunda lei, a força resultante ela é aplicada sobre um corpo e vai produzir aceleração na mesma direção e sentido dessa força, tá bom? Então, se você empurra um carrinho para a direita, ele vai para a direita, a tendência dele é ir para a direita. Se você empurra um carrinho para a esquerda, a tendência dele é ir para a esquerda. São coisas óbvias, né? Enfim, explicando a fórmula, FR é a força resultante e a unidade de medida que a gente sempre tem que botar, isso no final, tá? No final na resposta final. É em Newton. Eu só quero em Newton, não precisa botar outra não. A massa M você vai medir em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? São unidades de medida. O exemplo do carrinho aí diz que a aceleração produzida num corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante, ou seja, o moço está empurrando o carrinho, então vai ser empurrado no sentido em que ele está empurrando para frente, para trás, tanto faz, do jeito que ele estiver empurrando. E é inversamente proporcional à massa, né? No caso aí o carrinho vazio vai deslizar com mais facilidade, né? Ele vai acelerar mais rápido. Agora o carrinho cheio ele vai demorar um pouco mais. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração, tá bom? Sobre a terceira lei de Newton, lembrando que no ensino médio vocês vão ver isso mais profundamente, tá? O nono ano de Física e Química é sempre só uma pincelada no que vocês vão ver no ensino médio, para não chegar assustado lá. Eu tenho que fazer isso, preparar vocês para não chegar cru no ensino médio. A terceira e última lei de Newton é a lei da ação e reação. Ela diz que todas as forças elas surgem aos pares, tá? Por exemplo, se a gente aplica uma força sobre um corpo, a gente está produzindo uma ação. A gente recebe desse corpo a mesma força, ou seja, uma reação. Quando você anda, você está empurrando o chão para trás, né? É uma lei de ação e reação. O enunciado
que a gente tem aí traduzido é o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Vamos entender o que essa lei fala. Essa lei, ela deixa a gente entender que para que uma força exista, para que uma força apareça, surja, é necessário que dois corpos interajam entre si. Eles vão produzir forças de ação e de reação. É impossível fazer essa lei da terceira lei de Newton sem um par, tá? É preciso um par de ação e reação no mesmo corpo, tá? Outra coisa que a gente pode dizer é que tem no enunciado da terceira lei é que os pares de ação e reação eles têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas têm sentidos opostos, né? Por exemplo, se a gente estiver de patins e empurrar um carrinho de mercado lotado, né, bem cheio de compra, o que vai acontecer? A gente vai ser empurrado, lógico, né? Deixa eu terminar o raciocínio. O carrinho de compras com o triplo do seu peso, você vai ser empurrado para trás, não vai ser o carrinho que vai para frente. Né? Em decorrência da intensidade fraquinha de força de atrito entre as rodinhas do patins e o piso. Né? Você vai ser empurrado, o carrinho vai receber uma aceleração minúscula ou não vai receber nenhuma aceleração. Ou você de patins empurra a parede, você vai ser empurrado para trás. Entenderam? Essa é a ação e reação. No caso do carrinho aí, para toda força de ação, surge uma força de reação com o mesmo módulo e direção, mas de sentidos opostos, tá bom? Eu deixei esse lembrete da força-peso porque a terceira lei, né, as leis de Newton também falam sobre gravidade. Então, às vezes, a gente vai ter aí a gravidade da Lua e da Terra em dimensões diferentes. A gente tem aí, para força-peso, eu não botei a fórmula, desculpa, mas anota aí, é peso, que é P igual a M vezes G. Então, peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Peso e massa têm definições diferentes. Eu vou pedir para vocês pesquisarem aí a diferença entre peso e massa, tá? Ainda sobre a terceira lei, que eu botei aqui para vocês o exemplo, ó, das meninas se empurrando, né? Cada uma foi para um sentido oposto. Isso é uma ação e reação. Bom, tô falando a beça, então aqui pra gente terminar nas atividades. Coloquei aqui três questões, né? Na verdade tem mais duas abaixo. Um corpo de massa de 2 kg se move sobre um piso horizontal e sem atrito, com velocidade de 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 newtons durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Sobre o movimento desse corpo, determine a aceleração. Então, tem muita informação ali que é para encher a linguiça, né? Vamos dizer assim. Tem muita informação ali que é só para te confundir. Quando a gente quer tratar de aceleração, lembra da fórmula lá em cima? Da fórmula que a gente tinha lá na segunda lei? Aceleração é igual a força dividido pela massa. Eu tenho ali a aceleração? Não tenho, eu quero descobrir. Eu tenho força? Tenho, ele deu ali, ó, a força de 4 newtons. E eu tenho a massa? Tenho também, logo no início ele 2 quilos. Então, 4 dividido por 2. Finalizei, 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. Simples, é só você jogar as informações na fórmula. Esse aqui fala sobre peso e gravidade. A pessoa que na Terra tem massa de 80 quilos, qual vai ser o seu peso na superfície da Terra e na Lua? Então, ele deu ali que a aceleração gravitacional, né, a gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado e a aceleração aí na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, só jogou na fórmula, né, peso igual a massa vezes gravidade. O peso ali na Terra, 80, vezes a aceleração da gravidade na Terra, que é 9,8. Pronto, descobri que o peso da pessoa que tem 80 quilos
vai ser de 784 newtons, tá bom? Na Lua a mesma coisa. Não tô falando rapidinho, que é pra não estender muito, que já tá grandão o nosso vídeo. Depois vocês podem pausar. Essa aqui é a mais fácil para fechar, tá? Um carro de massa de 1000 kg partindo do repouso atinge 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade de força resultante exercida no carro. Eu tenho lá também na segunda lei que força é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a massa, que é 1000, tem a aceleração, que é 3. 1000 vezes 3, 3000 newtons. Fechou, não é difícil, é só jogar na fórmula bonitinho, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, que eu tô aqui.